Obedecer também é um ato de amar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje quero compartilhar uma palavra que é muito legal, que Deus fala muito no meu coração, né? Começou a falar hoje porque às vezes eu vou pesquisando ideias de vídeo e eu me deparei com essa sobre obedecer também ser um ato de amor. Isso é muito verdade, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito preso no... a gente tem que sentir para saber que Deus tá ali, a gente tem que fazer isso, mas obedecer a Deus e seus mandamentos também é um ato de amor e também é extremamente necessário para que você possa viver algo verdadeiro e duradouro com Ele. Quando a gente tem o nosso responsável na nossa vida, seja pai, mãe, vô, tio, uma das nossas obrigações é obedecer e respeitar eles. Assim a gente vai mostrar que eles são uma autoridade na nossa vida e a gente está obedecendo o que eles falam, mostrando que o que eles falam pra gente tem valor a nós e que nós somos obedientes àquilo. Então com Deus é a mesma coisa, porque isso é um ato de amor. Você mostrar que você respeita a pessoa e que ela tem uma autoridade na sua vida. Como eu disse, muitas vezes a gente se baseia em sentir, em limitar mesmo o amor de Deus, achando que se baseia em arrepios. Mas não é sobre isso. Tem um versículo em Tiago 1, que é o versículo 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, tipo assim, quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente está obedecendo a sua vida. Não, falei errado. Quando a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos obedecendo os seus mandamentos. E quando nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus, é um ato de amor nosso a Ele. Isso é tão forte, saber que Jesus, ele deixou uma carta de amor, que é a Bíblia, para nós da humanidade. Que aqui é o manual do cristão. A Bíblia é o manual do cristão. Então aqui na Bíblia a gente se baseia, a gente tem a nossa vida dobrada a isso. A gente só conhece a Deus porque Deus nos encontrou e deixou uma carta de amor à humanidade. Então é muito lindo ler e ver tudo isso. A gente sabe como o mundo foi criado, mostrando que Deus se importa com nós. E melhor do que tudo isso é a gente poder obedecer aquilo que Deus fez por nós. Então a gente obedece Jesus quando a gente se livra, né, do pecado, que a gente só não é mais escravo do pecado, porque o véu se rompeu de cima a baixo quando Jesus se sacrificou na cruz por nós. Então, a gente obedecer e viver, né, praticando a palavra é muito importante, porque mostra que nós somos, ele tem uma autoridade na nossa vida. No mesmo versículo, enganando vocês mesmos. E em Jeremias, no capítulo, acho que 17, diz isso. Eu tô lendo Jeremias com a minha célula, né? E aí é muito importante. E esses dias eu me deparei com isso, sobre o nosso coração ser enganoso. Mas por que o coração é enganoso? Porque o coração, ele não sabe discernir as nossas paixões. Então, paixões, momentos. Então, quando a gente dá ouvidos ao nosso coração, ao invés do nosso espírito, o coração é a carne, né? A gente acaba que não tá se baseando no Senhor. E muitas vezes a gente faz atos de desobediência a Ele. A gente desobedece a Ele todos os dias, claro, pecando principalmente. Mas quando a gente se debruça no Senhor e fala para nós mesmos, para que o nosso coração não nos engane, nós também estamos fazendo um ato de amor a Deus, porque nós estamos negando a nós mesmos. Isso diz aonde? Na Bíblia. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês que em 2024, no testemunho aqui, eu desobedeci a Deus em 2023 e eu arquei com as consequências disso. E eu percebo que se eu não tivesse desobedecido a Deus, muita coisa teria sido evitada na minha vida. Então eu acho que principalmente ler a palavra de Deus, praticar ela todos os nossos dias, é um ato de obediência também, porque as pessoas vão começar a reconhecer Deus em nós. E assim como diz na palavra dele, nós estamos aqui na terra e poderemos fazer coisas maiores do que até as que Jesus fez. Bom, sobre o coração ser enganoso, tá no versículo 9 de Jeremias 16, que diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Porque é exatamente sobre isso, porque ele não sabe muito bem discernir as nossas paixões. E nós devemos ter o nosso coração guardado, nós devemos ser guardados pelo Senhor. Também tem um versículo que eu gostaria de finalizar o vídeo com ele, que tá em Hebreus. Não, tá em Hebreus não. Tá em Hebreus sim. Tá em Hebreus 5, do versículo 8, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, tipo assim, embora ele sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer a Deus. Mas por que ele aprendeu a obedecer a Deus? Porque ele sofreu com aquilo. Será que a gente vai ter que sofrer
pra obedecer a Deus, eu falo isso por testemunho próprio. Eu passei por um ano gigante de inconstância porque eu desobedeci a Deus. Então, eu tive que aprender na marra. Mas será que a gente vai ter que aprender na marra quantas vezes para começar a obedecer a Deus e entender que não é sobre sentimento? É sobre você entender que Ele é a autoridade máxima na sua vida. Então, você tem que temer a Ele e obedecer a Ele sobre todas as outras coisas. E eu tenho até um questionamento para vocês. Deus, Ele pode mandar você largar a sua família, largar a sua vida, largar tudo para ver com Ele. E você estaria disposto a largar tudo por Ele? Porque Ele esteve disposto a dar a própria vida por nós. E eu queria muito passar essa reflexão para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês a entender um pouco do que eu quis dizer. Então, deixe seu comentário aqui no canal se você também já passou por um ato de desobediência a Deus ou se você sente que talvez tenha que obedecer mais a Deus. Então, é isso, pessoal. Amo vocês. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo que talvez precise ouvir isso. Tchau!